pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer minhas melhores leituras de 2022 até agora. Então, se você é novo ou nova por aqui, aproveita, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like logo no começo do vídeo, que me ajuda muito na divulgação. E também compartilha esse vídeo com seus amigos, né? E também comenta aqui embaixo quais foram as suas melhores leituras esse ano, tá bom? Então vamos lá. Bom, vamos. A primeira, assim, foi muito difícil colocar em tópicos, né? Dizer assim, classificar. Quais foram, assim, colocar quem é em primeiro lugar, quem é em segundo e tal. Então, eu vou falar assim, sem colocar, para ficar mais fácil. Vou falar quais são e um pouquinho, né, como foi a leitura. Então, vamos começar por Tudo é Rio, né? Tudo é Rio foi uma leitura que eu fiz, eu acredito que tenha sido no começo do ano e no primeiro semestre. E foi um livro que, assim, eu tinha visto, inclusive, né, falando nisso, eu assisti um vídeo, né, do Paulo Hatz falando desse livro e me interessei muito e, né, fui comprar, né, comprei, falei, não, tem que ler. E o que acontece é que eu fiz um vídeo recentemente, se tiver ido a hora eu vou deixar o link aqui, de como, né, a gente é influenciado, né, quais são os critérios, vamos dizer assim, quais são os critérios que fazem com que a gente se influencie, né, por alguma leitura, por um livro, né, ou pelo autor, ou porque já tá assim, aí, hypado, ou alguma outra razão. Então, Tudo é Rio foi um livro que me encantou, né? O vídeo dele, do Paulo Hatz, foi assim, um vídeo que me falou, nossa, né? Não só uma sinopse, né? Bem apresentada, não só falando da autora, falando do todo como ela escreve, né? Falando da escrita dela, falando de como o livro envolve, né? Nós leitores. E o quanto a escrita dela é uma escrita bastante gostosa, envolvente e uma escrita leve, né, apesar de tudo que acontece no livro, e bem direcionada. Não é uma leitura que você precisa de muita descrição, assim, né? É bem direto o negócio, é isso que vai acontecer. E você logo tá envolvido, logo tá falando, nossa, né? Preciso respirar um pouco, porque realmente é uma leitura extremamente diferente de tudo que eu já tinha lido na vida. Até porque tem outro vídeo aqui no canal que eu comento com vocês sobre romances, né? Que eu simplesmente, os tipos de romance que eu lia, eu não leio mais. E Tudo é Rio, sim, é um romance, né? Não deixa de ser, mas é um romance diferente. Não é um romance, vamos dizer assim, previsível, né? Que tem uma mocinha que tá passando uma situação, aí conhece, ou tem um namorado e larga desse namorado, conhece outra pessoa e começa um relacionamento com essa pessoa e vivem felizes para sempre. A Carmadeira não, né? O Tudo é Rio não é assim. Então, é isso, assim, esse é o diferencial, né? De ser um livro que traz temas importantes, traz situações extremamente fortes, né? Que fazem a gente refletir, que fazem a gente parar pra pensar que existem pessoas que passam por isso, né? E de alerta também, para que a gente não passe e alerte outras pessoas, né? Para que não aconteça com elas. Então, para que a gente divulgue isso e fale, olha, existem pessoas, né? Claro, a gente sabe que existem, mas quando a gente lê, né, por mais que seja uma ficção, não seja um livro baseado em fatos reais, é uma leitura que te impressiona, né? Que te marca, que te diz algo, né? Que faz você ficar pensando por alguns dias sobre aquela história e sobre tudo que acontece ali, né? E tudo que a personagem principal faz, né, a Dalva e o marido dela e a prostituta também, por que de tudo isso, por que a prostituta vira prostituta. Então, assim, não é assim tudo jogado, né, ó, é isso, ela é assim, ela
é prostituta, não. Conta a história dela, tudo que aconteceu, por que ela virou, né, decidiu fazer isso. Então tem toda uma ligação e toda uma explicação. E nada muito longo não, nada muito demorado. É muito bem escrito e sem muitas delongas. É muito direto, muito assim, direcionado mesmo. Não é nada cheio de explicação e de delongas, né? Isso que eu tô querendo dizer. E depois vamos para a Véspera. A Véspera também é um livro da Carla Madeira, né? Não é uma continuação de Da Rio, mas ele tem um pouco... Também traz alguns temas muito importantes, né? É um pouco maior, né? Um livro um pouco mais longo. Também é um romance, mas ele traz temas como violência contra a mulher, né? Então, só que assim, o porquê que isso não é denunciado pela personagem, né? O porquê disso, essa questão que faz a gente pensar. Então, é isso. Véspera também é um livro da Carla Madeira, como eu disse, também é um romance, mas é um tipo de romance que também tem uma diferença, né? Ele traz isso, ele vai contar a história de dois irmãos, né? O Caim e o... Caim não. O Abel e o Abelzinho, né? No começo do livro você já fica sabendo o porquê disso. E aí vai acompanhando a história deles, né? A história dos pais, de todos os personagens e o porquê daquilo também. E depois eles se casam com duas amigas, e enfim. E aí a gente vai entendendo a história deles, né? E também é um livro diferente, né? Não é um livro, como eu disse, um romance desses que são todos muito parecidos, não. Esse livro é também bastante diferente e marcante, sim. E também você fica pensando nele depois de algum tempo. Depois vamos para a minha última leitura, né? Se você não viu o vídeo ainda, vou deixar o link aqui embaixo. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu amei esse livro. Eu já tinha ouvido muito falar sobre ele. Muitas pessoas simplesmente amam, se emocionaram e é um livro realmente muito marcante. É um livro realmente muito bem escrito, né? Como eu disse, não é um livro, também é um romance, né? Narrado pela própria Evelyn Hugo. E na minha concepção, eu fiquei com a impressão, né, de tão bem construída a história, de tão bem escrito, que ela existiu mesmo, né? De tão bem construído todo esse universo dela, né? Não do cinema, que a gente fica... Na verdade, eu acho que esse livro, ele mostra pra gente um pouquinho de como deve ser esse mundo, né? Dos atores famosos, do cinema, de tudo que acontece ali, né? Até porque dentro do livro tem algumas notas do que seriam notícias da Evelyn, dos casamentos, de repente ela decide se casar e tudo que ela faz para os paparazzis pegarem ela com tal pessoa pra, né, dar a entender que tá acontecendo alguma coisa entre eles e depois ela resolve casar. Então, é isso. Esse livro, ele é muito interessante, muito bem escrito, é uma leitura muito gostosa, é um livro também que não é curto, é um livro de 354 páginas, é um livro um pouco mais longo, mas assim, vale super a pena. É um livro que me marcou assim para sempre, assim. É um livro que realmente eu gostei muito. Eu fiquei muito bem impressionada com a escrita da Taylor Jenkins Reid e realmente merece o hype, né? Eu entendi o hype dele, na verdade, depois que eu li. Falei, nossa, realmente, né? E aí você começa a querer contar para as pessoas, falar sobre o livro, indicar, porque realmente é uma bela de uma história. Então, vamos para o último, que é Torturado, né? Torturado é um livro que eu li no começo do ano. Também foi uma leitura marcante, também foi uma leitura muito boa, muito forte, né? Mas é um livro curto, não é um livro, né, extremamente longo, mas é um livro bom, né? É um livro que também dá para entender o hype dele, dá para entender a profundidade dele e você tem que ser assim tá muito bem, tem que assim
começar e terminar. Se você demorar muito, você não termina. Então é um livro que traz assim uma reflexão muito grande sobre a escravidão, enfim, sobre várias coisas. Que a gente reflita também a respeito desses assuntos e do quanto os negros, né, foram marginalizados, o quanto eles eram maltratados, né, nesse livro e antigamente, né, tempos atrás, e até hoje existem essas coisas, né, existem essas, é nem segregação, é esse preconceito, né, tudo isso. Enfim, era isso que eu queria falar pra vocês, espero que vocês tenham gostado, deixa seu like, se inscreve aqui embaixo, comenta se você já leu algum desses livros, tá bom? E até as próximas.